A Paraná Educativa, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná. Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar sobre os direitos das crianças e dos adolescentes. Vamos falar mais especificamente sobre o segundo encontro de magistrados da infância e juventude que aconteceu recentemente em Guaratuba. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto tão importante é a juíza Noeli Rebaque, que foi a organizadora do evento. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Noeli. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigada, Jéssica, por mais essa oportunidade de poder falar um pouco da criança e do adolescente. E doutora, para a gente começar então a nossa conversa, eu queria pedir para a senhora explicar primeiramente para os nossos ouvintes o que significa a gente falar no princípio da proteção integral às crianças e adolescentes. O princípio da proteção integral, na verdade, ele teve como um marco inicial a Constituição de 1998. No artigo 227 da Constituição, o legislador constituinte constou a criança como um sujeito de direitos. Ele alterou toda uma política que se tinha em relação à criança e ao adolescente, de que ele, seria sempre um objeto, algo que de vez em quando a sociedade poderia olhar, o legislador, as autoridades constituídas. O princípio da proteção integral, ele veio para dizer que a criança é prioridade absoluta e que tem direitos, ela é um ser humano com direitos e, inclusive, em seguida, algum tempo depois, em 1990, chegou o nosso estatuto, que reproduziu o artigo 227 e trouxe no artigo 4º essa prioridade absoluta, que significa que entre todos os direitos, entre todas as ações dos entes públicos e da sociedade, a criança deve ser vista como sujeito de direitos e com prioridade absoluta. O legislador, ele inclusive, foi bastante incisivo, porque ele, além de prioridade, já é uma palavra que diz que tem preferência, mas ele colocou o absoluto, para que ninguém nunca duvidasse disso. Então, a proteção integral, ela tem como finalidade exatamente isso, que nós tratemos nossos meninos e meninas de 0 a 18 anos, em alguns casos a lei alcança até os 21 anos, com este olhar favorável de proteção. E, doutora, em linhas gerais, o que daria para a gente destacar para os nossos ouvintes como os principais direitos das crianças e também dos adolescentes? A criança e adolescente, ela tem prioritariamente direito à vida, tem direito à saúde. O que a gente sabe que nos dias de hoje é uma situação nacional, a gente verifica políticas públicas muito precárias, especialmente em relação à criança e adolescente, e que são falhas do poder público, do gerenciador dos recursos. Ela tem direito prioritariamente à alimentação, à educação, ao lazer, profissionalização, cultura, respeito e principalmente convivência comunitária. Diz o legislador, o nosso estatuto, todos os dispositivos do estatuto contemplam essas máximas. Ele, em cada momento, em alguns momentos ele fala das garantias gerais, quando fala nisso, na escola, no lazer, na profissão, quando fala na cultura, e também fala mais especificamente quando ele fala nas medidas protetivas, a partir do artigo 98, quando de novo garante à criança
uma série de direitos. E assim, em todos os demais artigos do Estatuto, essas máximas são respeitadas e priorizadas. O direito à convivência familiar é o direito principal da criança, né, tirando a vida, a saúde, que tem que ser respeitado e que em muitos e muitos casos a gente que lida com eles verifica que não é assim que acontece. E não é só a convivência, não é só ter a família, né? O legislador protege também da negligência, da discriminação, mesmo dentro da família, né? A gente sabe que em muitos momentos a criança, mesmo vivendo em família, ela sofre essas negligências. Então, todas as políticas públicas e tudo que o legislador determina, em todos os artigos do ECA, é no sentido de garantir esses direitos, que são, né, os principais aí das crianças e adolescentes. E doutora, o que dá para a gente dizer para os nossos ouvintes, também em linhas gerais, da importância dos principais avanços trazidos pelo ECA? Então, o nosso Estatuto da Criança e Adolescente, muito embora em alguns momentos não bem compreendido pela sociedade, se ouve muito, né, se ouvem críticas e se ouve muito também situações como, o Estatuto só protege, hoje os pais não podem mais dar limite a seus filhos, hoje o adolescente em conflito com a lei, que é aquele que comete, né, atos infracionais, não tem punição. Tudo isso é uma incompreensão da sociedade, porque o Estatuto ele é tido como uma lei modelo nacionalmente e internacionalmente. Nós temos, né, em nossos artigos situações e defesas e preocupações com a criança e adolescente que não se vê em países do primeiro mundo. Então, ao contrário, assim, do que se pode pensar em alguns momentos, sem um conhecimento mais técnico dele, de que, de fato, o Estatuto ele traz proteções exageradas. Não é assim. Na verdade, o legislador procurou, com um conhecimento, com uma discussão ampla, é uma lei fruto de discussões e de várias mãos das redes de apoio, daquelas pessoas que sempre atuaram com a criança e adolescente, e trouxe avanços e avanços incríveis. Como, por exemplo, garantir o direito à profissionalização, garantir o direito à dignidade, impor ao legislador, principalmente aquele que é o gestor do dinheiro público, a necessidade de priorizar no orçamento todo o dinheiro necessário, criando conselhos de direitos da criança e adolescente, conselhos tutelares, estabelecendo como medidas socioeducativas situações que são rígidas e que de fato levam o adolescente a repensar e reeducar. O que ocorre é que o nosso estatuto, ele é de 1980, então nós estamos já bem adultos, né? Nós já estamos chegando aos 30 anos e ainda não teve a sua implementação. Ele teve a implementação muito parcial. Nos últimos anos, nós avançamos, inclusive em políticas públicas, muitas e muitas conquistas vieram, né, graças à determinação do legislador, mas ainda nós andamos muito devagar. E a ausência da implementação daquilo que está determinado na lei faz com que a sociedade entenda de que o Estatuto não seja uma boa lei. Se fossem aplicadas e levadas a sério com as políticas necessárias, políticas públicas, com certeza a sociedade teria um pensamento diferenciado, tanto no âmbito da proteção, quanto no âmbito da socioeducação. No âmbito da proteção, a gente que lida assim, né, no dia a dia, falando um pouco da prática, há a gente ouve muito assim, os pais, né, as famílias, que não, eu não posso mais dar limites. Os meus filhos, agora, pela lei, eu não posso mais bater. Eu não posso mais fazer isso. Então, agora, faça-se, né, é o Estado que cuide. Não é assim. O legislador, ele
coloca na mão da família, com muita, né, propriedade, a responsabilidade, e dá sim à família que cuida, e à sociedade e aos poderes públicos, poderes para criar, para impor limites. Os limites nunca foram retirados, né, de quem é responsável pelas crianças e adolescentes. Ao contrário, o que se disse é que a negligência, a crueldade, a opressão e os sistemas de castigos físicos ou psicológicos são proibidos. Isso é natural, é essencial para um bom desenvolvimento do ser humano, principalmente aquele que está em fase de formação. Então, é muito equivocada a ideia de que não pode mais impor limites e que hoje o judiciário, as autoridades que lidam, não fazem isso. Fazem sim, fazem dentro dos limites da lei, visando e buscando sempre aquela prioridade absoluta e olhar pedagógico que o legislador pediu, né? Que é pedagogia, é aprendizado. Esta é uma fase de aprendizado do ser humano. E doutora, aconteceu recentemente o segundo encontro de magistrados da infância e juventude. E conta um pouquinho mais para os nossos ouvintes sobre como que foi esse evento e quais foram os temas mais discutidos durante o encontro. Bom, Jéssica, esse evento ele foi um marco muito, muito importante na área da infância e juventude, na jurisdição da infância e juventude. É uma área extremamente especializada. O magistrado e o judiciário, num todo, quando lida com a criança e adolescente, quando lida na área da infância e juventude, ele tem como apoio a Constituição Federal, ele tem como apoio o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, mas especialmente o Estatuto da Criança e do Adolescente. E esse evento, ele foi o segundo que aconteceu. Nós tínhamos feito um em 2011, só voltou a acontecer agora em 2018, então, né, com um tempo bem razoável. É também já uma amostra assim, de que há uma dificuldade maior que os magistrados, que os operadores diretos do Estatuto tenham, né, para se reunir, para debater. A finalidade dele tinha um cunho científico, sim, tinha um cunho para que a gente analisasse, para que a gente pudesse analisar também os nossos dia a dia em termos de aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas ele tinha também um cunho administrativo, de se analisar a estrutura do judiciário, de se analisar o nosso Conselho de Supervisão, as medidas, né, que poderiam ser adotadas pelo nosso Conselho de Supervisão da Infância e Juventude, para melhorar a atividade jurisdicional e, consequentemente, né, alcançar aí a população infanto-juvenil. Então, nós ficamos, né, por 3 dias debatendo inúmeros assuntos. Começamos com medidas protetivas, que são aquelas, né, que são voltadas à proteção mesmo, que os acolhimentos, a adoção, os encaminhamentos que se pode dar. Tivemos, inclusive, encaminhamentos ligados ao legislador, algumas alterações do Estatuto da Criança e do Adolescente, como sugestão, né, que saiu daqueles magistrados. Também, aí passamos, né, um tempo bem razoável debatendo o adolescente em conflito com a lei, todas as questões que são mais relevantes do nosso dia a dia, tanto na área assim, da aplicação da medida, quanto na execução das medidas socioeducativas. Falamos bastante sobre a importância do olhar do magistrado com prioridade. Nós sabemos que na maioria, na grande maioria das comarcas hoje, o magistrado ele atua em conjunto. Quer dizer, ele trabalha tanto na área do adolescente, da criança, através do estatuto, como na área criminal. Muitas vezes acumula função com a área da família, outras vezes ele tem jurisdição única, então, com as outras áreas do judiciário. Então, trabalhamos muito e buscamos achar caminhos para dar apoio à magistratura, de modo que ela consiga dar, né, no seu dia a dia, a prioridade a esses processos que envolvem crianças e adolescentes.
Na parte da infraestrutura do judiciário, nós tivemos e procuramos assim também debater situações como a atual hoje, o atual funcionamento do Conselho de Supervisão, da Coordenadoria da Infância e Juventude. Eu sou a juíza supervisora da Coordenadoria da Infância e Juventude. Uhum. No Conselho de Supervisão, para que a população entenda, nós temos o desembargador Rui, que é o presidente. São alguns juízes que do interior, inclusive, outros de Curitiba, outros desembargadores, que compõem esses órgãos para analisar e fazer encaminhamentos ligados à área da infância e juventude. Então, o que nós tentamos foi deliberar, debater assuntos e encaminhar tanto na área da infância e juventude, na área do judiciário, na infraestrutura do judiciário, no funcionamento dele no Tribunal de Justiça e na primeira instância, como também na área, né, do nosso Conselho de Supervisão, para que esses encaminhamentos resultassem em situações favoráveis na atuação do magistrado, né? Uhum. Então, todo o nosso trabalho foi uma discussão muito rica. Nós tivemos um formato diferenciado, ao invés, né, de palestras, onde, né, os magistrados, o público assiste o interlocutor falando. Nós procuramos fazer um formato onde há uma interação, primeiro através, né, de oitiva de alguns temas que foram colocados, e depois em mesas, pequenas mesas, né, com 5, 6, até 7 integrantes, onde cada um teve a oportunidade de debater todos os assuntos. Para você ter uma ideia, Jéssica, nós conseguimos deliberar sobre 73 assuntos, num período extremamente curto. Então foi uma dinâmica que a gente procurou implantar, diferenciada, com a finalidade e com o apoio, né, incondicional da Escola da Magistratura e da Associação dos Magistrados. Isso nos permitiu implementar essa dinâmica que fez com que todos debatessem e colocassem sua opinião. A troca de ideias e a opinião. Lá no final, no último dia, a gente teve, né, a honra de receber a presidência do tribunal, a presidência da Escola da Magistratura, tivemos também o presidente da AMAPAR no primeiro dia, e nós daí deliberamos sobre esses 73 temas, a plenária, daí sim formamos uma plenária, e nessa plenária nós conseguimos deliberar sobre tudo aquilo que foi debatido. Então foi muito rico em termos de discussão e de abrir, né, esses assuntos todos para que todos pudessem de alguma maneira participar. É claro que os assuntos não estão esgotados, é claro que isso foi um pontapé inicial para que outros encontros aconteçam. Uhum. Foi isso que aconteceu mais à frente, lá no final nas deliberações. Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com a juíza Noeli Rebaque. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre direitos das crianças e adolescentes e também contou um pouquinho para a gente como foi o segundo encontro de magistrados da infância e juventude que aconteceu recentemente. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da AMAPAR. E, doutora, o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes como os atuais desafios encontrados pelo Judiciário na área dos adolescentes em conflito com a lei, que essa área é tão sensível, né? É verdade. O adolescente em conflito com a lei é o resultado já da ausência de políticas públicas quando criança, quando adolescente, quando nós, né, todos os cidadãos, todos os seres humanos, e os cidadãos brasileiros, falando especificamente aqui da gente, estamos em desenvolvimento. Quando nós estamos na primeira infância, enquanto ainda criança, até os nossos 12 anos, nós precisamos de uma proteção integral, de um olhar da sociedade, da família que nos acolhe, que nos dê condições de desenvolvimento físico e mental para que, um pouquinho mais à frente, a gente não desvie a personalidade, a gente não se envolva e não cometa, né, situações que não são bem quistas pela sociedade. Uhum. Bom, o que
que ocorre? Existe carência de recursos públicos, ausência quase que absoluta de políticas reais, concretas para a criança, e o adolescente, por falta de infraestrutura, por falta de família, por falta de escola, por discriminação, por opressão, muitas vezes por agressões físicas, por ter crescido na rua, por não ter, às vezes, vivido num barraco, por não ter ido, né, num contraturno social, pela ausência da escola, ele acaba se tornando um adolescente que comete atos infracionais. Ato infracional, na verdade, é o crime, é a mesma coisa, só que na seara da adolescência, nós chamamos de infração. Então, ele comete um crime. Qualquer crime que se cometa, que um adolescente comete, a gente trata como ato infracional. Bom, quando acontece isso, o legislador, vindo naquela política de proteção, mas também, né, de ensinamento, também de educação, ele determina alguns encaminhamentos que a gente chama de medidas que são protetivas e também socioeducativas. Nessas estão liberdade assistida, que é meio aberto, prestação de serviço para a comunidade, junto com medidas de drogadição, de tratamento para drogadição, de colocação em família que o acolha direito, Sim. de ir para a escola, e também determina a internação, que a internação para o adolescente é a prisão para o adulto. Inclusive, eu costumo dizer que na socioeducação é muito mais viável e até mais, às vezes, mais forte a possibilidade do magistrado poder punir e repreender, vamos por assim, o adolescente, do que para o adulto. A internação é por tempo indeterminado, ela atinge um máximo de 3 anos, mas o adolescente, ele tem, o juiz pode determinar essa internação, essa retirada da sociedade. Só que o que a população, a sociedade, que a gente sempre bate na tecla, precisa analisar, é que a medida de internação, essa de retirada, é a última. O que precisa, sim, e eu se pede aí, né, quais são, né, os maiores desafios, quais os melhores caminhos, é implementar, é melhorar as medidas em meio aberto. Este é o desafio que cabe ao Estado, e que ao Estado e aos operadores de direito, as redes públicas, as redes de apoio num todo. Mas precisa-se sim reforçar, fomentar, fazer com que as medidas em meio aberto tenham um olhar e a destinação de verbas adequadas para que a gente tenha menos internação. Se nós tivermos essas medidas em meio aberto bem implementadas, dificilmente nós teremos necessidade de colocar adolescentes internados. O envolvimento no crime pelo adolescente, 99,9%, eu correria o risco de dizer, que tem a ver com uso de drogas e ausência de políticas públicas. Em razão do uso de drogas, eles não vão direito para a escola, faltou a escola, e cometem crimes, e muitas vezes crimes muito pesados. Só que também tem que lembrar que esse muitas vezes é um percentual ínfimo. O que ocorre é um destaque muito grande para qualquer ato infracional cometido pelo adolescente. Não é assim. A sociedade precisa mudar o seu olhar. Certo? E, doutora, quando a gente fala também, trazendo outro tema que é bem sensível para os nossos ouvintes, na proteção de crianças e adolescentes e vítimas de violência, como que o judiciário tem atuado nessas situações? Então, a vítima de violência num todo, né? A gente falou ali do artigo 4º, né, no início dessa entrevista, da Constituição Federal, que diz, né, que tem que se proteger a criança de todas as maneiras possíveis à sociedade, e dá esse encargo à sociedade também. Né? Ela não diz só o Estado, é só o Poder Judiciário, Legislativo, Executivo, não. O Estatuto, ele diz que também cabe à família, cabe à sociedade proteger a criança, principalmente, né, de todas as violências, mas principalmente daquelas violências mais diretas. Em relação a esse assunto, mais recentemente, o legislador ele avançou bastante, e nós, no Judiciário, quando a gente fala em vítimas de violência, a gente fala
bastante da escuta, né, da criança, que é uma escuta especializada. O que ocorre? Quando uma criança é vítima de uma violência, principalmente uma violência sexual, mas não só sexual, né? Ela sofre uma agressão física, uma agressão psicológica, ela tem um abandono, ela precisa contar isso. E para ela contar isso, ela passa hoje por uma rede, hoje até não, porque a lei já está em vigor, então tem que ser cumprida. Mas ela sempre passou lá, contou na escola, dali a pouco ela foi contando, contou para a mãe, depois para um vizinho, às vezes ela é vítima dentro de casa de um abuso sexual, daí ela não tem para quem contar, ela vai lá, tem o conselho tutelar, a polícia civil, depois ainda vem um depoimento para o juiz. Então, através dessa lei, essa lei trouxe inúmeras inovações, né? Desde o seu artigo 1º, ela tenta garantir os direitos da criança vítima de qualquer tipo de violência. Então, disciplina em inúmeros artigos. Mas na parte do judiciário, que eu acho importante citar, ela trouxe, né, algumas regras para que chama de escuta especializada, do depoimento especial. E está hoje se criando formatos de modo que a criança, quando aconteça e seja vítima, seja ouvida uma vez só uma vez. Ela conta aquilo para um profissional especializado e que vale para o judiciário, a gente daí chamaria, né, de uma maneira mais técnica, como prova antecipada. Se tomaria esse depoimento especial com todos os cuidados, acompanhado por um profissional técnico, e depois esse depoimento, quando necessário, seria utilizado em todos os demais momentos. Dali para frente, o único caminhamento para a criança é, de fato, o olhar da psicóloga, são os encaminhamentos necessários para afastá-la da violência e para, né, reduzir e minimizar e fazer com que ela não sofra mais aquilo, só isso. Esta lei, a Lei 13.431, ela foi sancionada em 2017 e entrou em vigor agora, em abril de 2018. Isso é uma notícia que a gente tem no Paraná. Nós já estamos, né, as nossas equipes estão se preparando agora para serem treinadas. Já temos 24 salas com os equipamentos prontas para serem implantadas e já com licitações em andamento para equipar todas as comarcas do estado, fazendo estudos de modo que a escuta especializada se dê no estado inteiro, em todas as comarcas, como uma medida, né, necessária para minorar o sofrimento da criança ou do adolescente que for vítima. É importante falar para a sociedade também do Disque 100. O Disque 100 é uma maneira assim que o legislador tem, que o Ministério, né, o Ministério que atende a criança e adolescente está sempre de plantão para atender qualquer violência. Então, com violência, com criança não se brinca. Havendo dúvida, qualquer dúvida, ali perto, na casa, no vizinho, dentro de casa, não quer se expor, liga no Disque 100. O Disque 100 tem pessoas preparadas para ouvir, não precisa se identificar. Então, esta é outra ferramenta muito, muito importante para que as pessoas possam denunciar e nos apoiar no combate mesmo a qualquer tipo de violência para criança e adolescente. Doutora Noeli, infelizmente nosso tempo acabou, meia hora passa muito rapidinho para a gente discutir um assunto tão complexo como esse, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa da Mapari e até uma próxima vez. Eu agradeço muito, Jéssica, essa oportunidade. De fato, é muito, muito assunto. Estou sempre à disposição, com o intuito, de fato, de, né, levar um pouco da importância que é nós trabalharmos e priorizarmos a criança e o adolescente na nossa sociedade, né, e na nossa comunidade, aonde a gente esteja sempre. Tá certo? Muito obrigada a você e a todos os ouvintes por essa oportunidade. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 3h da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo final de semana e até lá! A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.